Antes desse exercício participativo, teríamos agora uma tentativa de comparação dentro do que é possível comparar da atuação do Ministério Público do Brasil com a potencial ou eventual atuação do Ministério Público em Portugal. Eu posso puxar para cá. Quando nós fomos acompanhando e tendo conhecimento deste envolvimento do Ministério Público nos processos de audiências públicas no Brasil, foi-nos lançado este desafio de ver se seria possível fazer uma experiência idêntica em Portugal, sobretudo sabendo que desde o ano 2020 o Ministério Público em Portugal sofreu uma modificação num sentido mais favorável ao envolvimento com as questões ambientais e, portanto, isso deu-nos a esperança de que eventualmente pudéssemos utilizar essa mesma ferramenta, esse mesmo catalisador que é o Ministério Público para levar a cabo uma participação mais efetiva em Portugal. Vou aqui partilhar o ecrã para que possam ver a minha apresentação. Isso está. Está agora. Portanto, eu não sou membro do Ministério Público, obviamente, e peço desculpa por a forma como está apresentado aqui, foi um lapso de correção do texto, portanto, eu vou apenas apresentar o que é esta nova defesa, esta nova área de competência do Ministério Público em Portugal. Portanto, até agora o Ministério Público tinha e exercia as suas competências sobretudo na área da política criminal, para além dos objetivos já bem conhecidos e que são comuns ao Ministério Público em Portugal e no Brasil, que é de representação dos interesses do Estado, o Ministério Público também como representante dos menores e dos incapazes quando haja processos judiciais em que os seus interesses estejam em causa. Portanto, o Ministério Público é, por definição, uma instituição dentro do Poder Judiciário, portanto autónoma relativamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, não recebe ordens nem instruções da administração nem do legislador, e o Ministério Público é, por definição, uma entidade, uma instituição altruísta, uma instituição que atua para defender interesses de entidades que não têm outra forma de se defender, como as crianças, os incapazes, como eu referi, e também o ambiente, a saúde pública, os consumidores. Isto está previsto na Constituição Portuguesa, quando se fala dos interesses difusos, que são uma categoria comum a todos os países da comunidade de países de língua portuguesa, existe em Angola, existe em Moçambique, existem também referências em Macau e, obviamente, Brasil e Portugal têm o conceito de interesses difusos, que é uma novidade no contexto e no panorama dos restantes países da Europa e anglo-saxónicos, porque eles têm só interesses privados e interesses públicos. Em França é muito assim, c'est l'intérêt privé et les intérêts publics. Mas nós dizemos, não, mas há coisas diferentes do interesse público e há coisas diferentes dos interesses privados, existem os interesses difusos. E, portanto, o Ministério Público, nos termos da Constituição Portuguesa, é o defensor desses interesses públicos, desses interesses difusos, quando não haja um ator popular, porque nós temos a figura da ação popular, da actio popular, isto vem do direito romano, quando não haja um ator popular que, de forma também altruísta, se disponha a dar a cara, a investir o seu tempo em nome de um interesse que não é só dele e que é eminentemente de toda a coletividade. Ora bem, em 2019 foi criado pela primeira vez o Departamento Central do Contencioso do Estado e Interesses Coletivos e Difusos. A parte do contencioso do Estado, enfim, não é algo que nos interessa aqui sobremaneira, o Estado tem que ter alguém a defendê-lo e, portanto, é o Ministério Público que representa esses interesses do Estado. O que nos interessa mais aqui são, efetivamente, os interesses difusos. A inexistência deste Departamento Central antes de 2019 não significava que o Ministério Público não tivesse esta competência, tinha, mas no meio da avalanche dos processos de crime, por todos os tipos de crimes, a começar em corrupção, a acabar em pedofilias, em criminalidade patrimonial, enfim, tanta coisa,
acabava por essa defesa dos interesses difusos ficar um bocadinho diluída. E, portanto, apesar de cada juiz, em cada tribunal, em cada comarca continuar a ter estas competências, assim como o Ministério Público, que acompanha também no mesmo tribunal os magistrados do Ministério Público terem também estas competências, mas agora têm a respaldá-los este Departamento Central que foi criado em 2019 e que, no fundo, só foi operacionalizado em 2020. Mais uma vez, prejudicado pela pandemia, um pouco como a app do lixo marinho, porque foi um timing mau e, portanto, está a custar a arrancar precisamente porque vinha com o balanço, mas com a pandemia foi mais difícil. Portanto, o fundamento constitucional é este do artigo 52, onde se fala do direito de petição e de ação popular, e onde se refere que são as entidades, sobretudo municipais, que têm competência também nesta matéria para proteger estes interesses difusos. As autarquias locais têm também alguma legitimidade para intervir em matéria de interesses difusos. Portanto, vemos que estamos a trabalhar aqui com a mesma matéria que no Brasil. Temos municípios, temos Ministério Público, temos os cidadãos com os interesses difusos. Portanto, é mais ou menos o mesmo triângulo. Atualmente este é o organograma da organização do Ministério Público, portanto, dependendo da Procuradoria-Geral da República, temos este novo, recentemente criado, departamento. Portanto, parece que se trata de um avanço no bom sentido, no sentido de criar competências específicas para tudo o que são interesses difusos em Portugal e que são questões de saúde pública, questões ambientais, de ordenamento do território, de urbanismo, portanto tudo muito ligado e difícil de escindir, qualidade de vida também, portanto está tudo intimamente ligado, porque se não há proteção ambiental, e a questão dos resíduos é uma das que mais afeta a qualidade de vida, e mesmo também o ordenamento do território e o urbanismo também estão muito relacionados com, por exemplo, os locais de localização de resíduos. Portanto, isto no fundo é aqui um conjunto grande de valores e interesses, aos quais agora é usual, para designar os quais agora é usual utilizar a designação de SPOSUMA, o conjunto das exposições ambientais às quais nós todos estamos sujeitos, que influenciam a nossa saúde e que, portanto, podem fazer-se sentir a longo prazo, fruto destas exposições à poluição, a contaminações hídricas e de outra natureza. Portanto, este departamento recente foi criado e instalado em 2020, tem como competência a atuação em matéria de interesses difusos sempre que haja um impacto manifesto, relevante e intolerável, ou seja, quando estamos no âmbito criminal. É isso que se diz, portanto, o Ministério Público atua em defesa dos interesses difusos sempre que o dano ao ambiente atinja um nível muito elevado, um nível de impacto relevante e intolerável. Portanto, é aí que limita um bocadinho a atuação do nosso Ministério Público comparativamente com a atuação no Brasil, que pode ser uma atuação mais proativa, uma atuação que tem mesmo legitimidade para lançar no âmbito dos inquéritos civis públicos, audiências públicas, coisa que nós cá não temos e o Ministério Público acaba por estar um bocadinho acantonado na dimensão mais criminal. Por outro lado, em termos de número de magistrados, não é muito expressivo, são 4 magistrados, portanto, para todo o país. Não é muito, atenção, a existência deste departamento, que é um departamento de apoio, não significa que cada membro do Ministério Público em cada tribunal por todo o país, das centenas de tribunais que nós temos, que não tenha também competências, tem competências, mas aqui há uma especialização maior, estes magistrados têm participado em ações de formação, até algumas delas ao nível europeu, em que se abordam temas ambientais ligados à inspeção criminal, para se perceber como é que criminalidade, muitas vezes organizada, porque estamos a falar, a criminalidade ambiental é uma criminalidade com níveis, enfim, de vantagens de lucros económicos elevadíssimos, só igualado pelo tráfico de drogas, de armas, portanto, se não for
nestas áreas dos estupefacientes, do tráfico de armas, eventualmente mesmo do tráfico de seres humanos, não há outra área tão rentável como a criminalidade ambiental. E, portanto, estamos a falar de redes organizadas muitas vezes de criminalidade ambiental ao nível até transnacional. E isso dificulta um pouco a atuação e, portanto, tem havido esta preocupação de capacitar estes membros do Ministério Público para eles atuarem na investigação e desmantelamento dessas redes, o que não tem sido fácil. E, portanto, estas são as estatísticas reportadas a 2021, o relatório de 2022 reporta os dados a 2021, ainda não temos relatório de 2023, e, portanto, temos alguns processos que não foram resolvidos em um ano, e, portanto, houve processos que transitaram, 184 do ano anterior. Em relação a novos processos, temos aí um número de 51 novos processos, com diferentes âmbitos de atuação, penal 5 processos, sabemos que a criminalidade ambiental em Portugal temos 2 crimes, crime de poluição e crime de danos contra a natureza, raramente são aplicados. Poluição ainda, mais ou menos, o de danos contra a natureza, nada, não sai do papel, não há capacidade, sempre dificuldades de prova, têm feito com que o artigo praticamente não seja aplicado. Em termos cíveis também não há muitos processos, porquê? Porque na maior parte das vezes os cidadãos preferem ir contra o Estado e não contra os privados. É mais fácil demandar o Estado porque não fiscalizou a fábrica do que demandar a fábrica, por diversas razões. Portanto, processos cíveis também não temos muitos, e daí ontem em conversa com a professora doutora Maria João Antunes, ela dizer que não podemos deixar de fora a análise da dimensão administrativa dos processos contraordenacionais, porque temos uma lei muito forte de contraordenações ambientais e, de facto, temos um número muito mais expressivo de processos administrativos, porque é mais fácil, de facto, essa via e esse canal, porque a maior parte dos processos ambientais em Portugal são dessa natureza, são processos administrativos, infrações, contraordenações ambientais. Se olharmos para a estatística geral da criminalidade ambiental dos inquéritos instaurados, não significa efetivas condenações, mas vemos que há um número crescente de inquéritos instaurados. Isto pode significar muitas coisas, poderemos eventualmente analisar no projeto que esperamos vir a ter em conjunto com a UFSCar e a SEDA. Pode significar que os próprios magistrados estão mais conscientes e portanto, mais alerta para este tipo de criminalidade. Pode significar também que a criminalidade simplesmente está a aumentar, ou que há mais denúncias, enfim, pode haver várias razões, mas os números, como veem, são muito expressivos, uma duplicação desde 2019, não é bom sinal, é sinal de que, enfim, estamos mais alerta, mais atentos, há mais denúncias, mas depois não se traduzem, infelizmente, em concretização. Agora, aquilo que eu poderia imaginar como a evolução futura do nosso Ministério Público seria uma ampliação das competências para fazer equiparar ao Ministério Público do Brasil. Não me parece impossível, mas obviamente depende de haver vontade política para isso, porque implica uma alteração legislativa do Estatuto do Ministério Público. Podemos fazê-lo, podemos propor essa alteração legislativa, porque me parece que o Ministério Público está particularmente bem posicionado para servir de intermediário e de facilitador, como disse, na participação pública, nos diferentes contextos em que a participação pública ocorre em Portugal, sobretudo relacionada com projetos, com planos e programas, portanto, no âmbito da avaliação de impacto ambiental de projetos, no âmbito da avaliação estratégica de planos e programas, e em que o Ministério Público poderia surgir como um terceiro independente, não interessado na questão, porque aquilo que tem vindo muitas vezes a lume, até nos meios de comunicação social, é que as entidades que lideram a participação pública muitas vezes são elas mesmas interessadas no resultado final do procedimento participativo. Porque se trata de um projeto público, é óbvio que o projeto público é para avançar e que se pretende que ele seja realizado. Se trata de um plano e de um programa, a mesma coisa, as autoridades públicas querem fazer aprovar aquele plano, seja um plano rodoviário, um plano urbanístico ou o que for, e portanto a participação pública é ali, no fundo, analisada e ponderada e enquadrada pela entidade interessada no resultado. Portanto, é bom haver uma entidade terceira
independente, que não esteja diretamente envolvida no processo decisório e que possa poder liderar e motivar os cidadãos para a participação e, de certa forma, alertar os poderes públicos através de ofícios ou de comunicações que tenha com os decisores, para que eles devam corresponder e levar a sério a participação pública e tomar medidas concretas que possam dar aos participantes esta sensação, esta percepção de que a sua participação foi útil e de que não estiveram ali a perder o seu tempo nas audiências públicas. Isto passaria, como digo, por uma alteração legislativa em Portugal e poderíamos pensar em múltiplas alterações legislativas para tornar mais efetiva a participação, não só capacitando para isso o Ministério Público, mas também, por exemplo, algo muito simples que existe em França e que não existe cá, e que é a obrigatoriedade de, nos processos em que ocorreu a participação pública, se divulgarem exatamente os pontos em que a participação pública contribuiu para mudar a decisão. Ou seja, quando se participa, por exemplo, num plano ou num programa ou então num projeto, ao divulgar o projeto diz: este projeto está assim porque as pessoas sugeriram isto, isto e isto e foi acatado. E isto, de facto, é um feedback para os cidadãos participantes, para que eles percebam: ok, eu investi o meu tempo, mas valeu a pena. A mesma coisa na legislação. Quando há consulta pública em relação a projetos legislativos, portanto, em relação a propostas de lei, é obrigatório publicar umas notinhas de rodapé dizendo este artigo tem esta redação fruto da participação pública. E isto é um feedback importantíssimo para que as pessoas percebam que foi um bom investimento e que, se não fosse o seu contributo, o panorama teria sido outro, a decisão pública teria sido outra. Portanto, é uma questão de nós puxarmos pela nossa legal imagination, cada vez mais se fala da necessidade de imaginação jurídica e neste projeto em conjunto espero que possamos vir a desenvolver com a Universidade de São Carlos, que nós possamos de facto fazer propostas imaginativas do ponto de vista jurídico para tornar mais efetiva a participação, com ou sem o Ministério Público, mas criando mecanismos de retorno, mecanismos de engajamento, mecanismos de empoderamento que permitam efetivar melhor a democracia mais democrática, uma participação mais democrática. Era isto que eu tinha para apresentar, e paro aqui a partilha. Obrigado, professora. Vamos abrir, então, para a plateia. Fiquem à vontade, então, com comentários, questões. Quero falar um pouquinho. Por favor. Sim, parabéns pelo evento. Fiquei muito contente de participar, com a cabeça assim, efervescendo tantas ideias, projetos, sugestões. Acho que é um evento importante que a gente possa levar para os nossos estudantes, para as nossas ONGs, né? Essas ideias, e que a gente consiga, né, mais pessoas cuidem do nosso planeta, cuidem do nosso ambiente. Então, parabenizo a todos aí. Muito contente mesmo de participar. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Eu acho que talvez só um comentário para a gente contextualizar um pouco mais, porque quando a professora Alexandra disse assim, de um futuro projeto, porque nós estamos mesmo construindo um projeto que é um processo comparativo, o Ministério Público do Brasil com o Ministério Público de Portugal. E aí já tivemos o primeiro feedback, né, da FAPESP. Agora acho que precisamos fazer só alguns ajustes, né, em relação a esse projeto para termos realmente o financiamento. E aí mais ou menos o que é algo que eu simplesmente toquei rapidamente na minha fala, que é assim, vamos investigar também outras comarcas, outros municípios, exatamente dentro desse projeto, que não vamos ficar só São Carlos, São Carlos, mais outras 3 comarcas, de integrantes do Ministério Público, e não só do Ministério Público Estadual, mas também do Federal, que disseram já no questionário que implementam instrumentos. Então, avançaremos. E aí, eu acho que o desafio maior talvez seja o trabalho aqui em Portugal, né? Porque, como nós vimos ali, o Ministério Público do Brasil, se quiser, pode fazer.
né? E tem feito, né, como a gente viu. E aqui a gente encontra uma barreira que é uma barreira legal. E até estivemos discutindo ontem na reunião com a doutora Maria João Antunes, né? Que eu acho que isso torna esse futuro projeto mais interessante ainda, que assim, contribui com uma possível contribuição direta, legal, né? com a atuação do Ministério Público aqui em Portugal. Eu espero também muito que a FAPESP nos apoie em relação a esse projeto, mas, eventualmente, se não nos apoiar, é o que normalmente já tem acontecido com alguns projetos que não são apoiados, a gente normalmente acaba por conduzir da mesma maneira, né? Nem sempre temos apoio aos nossos projetos, mas de vez em quando a gente acaba conseguindo. Esse tem um forte potencial de conseguir, já tivemos um parecer favorável, totalmente favorável, só estamos agora com alguns comentários de um outro parecer para, eventualmente, conseguirmos, então, o apoio. Esperemos que sim, senhor. Sim. Esperemos que sim. Obrigado. Senão, vou ver para namorar a camiseta, que às vezes é como resulta melhor. Sim. Então, se calhar podíamos ir avançando para o encerramento desta sessão da manhã, anunciando desde já que da parte da tarde a oficina participativa decorrerá presencialmente e online. Para quem não tiver ainda a conexão, deverá aceder ao site do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito, onde encontra os links para o Zoom, e será através da plataforma Zoom, exclusivamente, que nós vamos fazer esta partilha de ideias e este trabalho de grupo, em 8 grupos, que vão analisar os 8 municípios. Não haverá, da parte da tarde, transmissão por YouTube. A plataforma utilizada será apenas o Zoom, em que faremos salas paralelas para os participantes presenciais e remotos poderem discutir e depois apresentar os resultados em cada um dos municípios que serão aqui a nossa matéria de trabalho. Não vou já... Sim. Sim, podemos gravar, sim. Ficará gravado no Zoom, mas não será transmitido por YouTube e, portanto, eu peço a quem nos estiver a acompanhar remotamente através do YouTube que tenha o cuidado de ir ao site do Instituto Jurídico, buscar o link para a sessão da tarde, que começará às 2 horas de Portugal, 4 menos no Brasil, e que poderá, através desse mesmo link, participar utilizando uma ferramenta que se chama Miro, que é um quadro branco, no fundo, onde vão ter os materiais digitais que correspondem aos municípios com os quais vamos trabalhar e propor estratégias de participação. Portanto, para quem está remotamente, não estará apenas a visualizar à distância os materiais visuais, poderá mesmo interagir com eles através da plataforma Miro, que nós vamos partilhar quando todos estiverem conectados no Zoom, partilharemos pelo chat do Zoom e poderão conectar-se para assim poder trabalhar com os diferentes materiais, que na altura nós explicaremos quais são os recursos participativos, são dinheiro, são locais para encontro, são cidadãos mais ou menos participantes, ONGs, políticos mais ou menos engajados com a participação, e tudo isso vai fazer um mix diferenciado para resolver os problemas ambientais, que são 8 problemas ambientais que temos que, de alguma forma, encontrar soluções para eles pela via participativa. Portanto, para já é só... sim, claro que sim, por favor. Os estados dos estados, grandes políticos. O Brasil, as segundas querer fazer espetáculo. Mas a primeira esquerda está aberta. Tem que ter leis. Não estou fazendo cidade do Rio de Janeiro. Foi. Sabe ver as coisas. E porque as questões aí, que acho que o povo dos seus filhos que é tipo, os seus irmãos vai. Foi isso que ligaram ao cliente. E pega a questão de física de parede, principalmente para a coisa, e mais que essa, Rio de Janeiro, os fatos foi um pouco a estudar nas pessoas, e estou a ver agora, não é? Portanto, o próprio interesse em arte, esta diga, e como é engraçado que eu estou a ligar a só que é engraçado que eu estava a pensar, o acidente de construir
Exatamente, exatamente. E eu quero estar aqui sobre Muito obrigada então por essa referência à representação da União Europeia através de Simone Weil na Cimeira do Rio em 1992, que marcou o avanço mais recente, após 1972 em Estocolmo, das questões ambientais no plano internacional das Nações Unidas. Portanto, com esta referência que agradecemos muito ao professor Dr. Lopes Porto, aqui presente, damos por encerrados os trabalhos da manhã e os trabalhos no YouTube e esperamos encontrá-los à tarde, a partir das 14 horas, no link do Zoom, neste mesmo local. Muito obrigada e até já.